Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Um feliz sábado para você e para a família aí. Estamos felizes agora que nós estamos começando o nosso culto especial de sábado de hoje. Hoje é um dia especial, o dia do Jovem Adventista, Dia Mundial do Jovem Adventista. Uma brincadeira para aqueles que entenderão, até o dia mundial, até o dia do Jovem Adventista tem um mundial. É uma brincadeira. Gente, um feliz sábado para vocês. Hoje nós temos um programa todo especial aí, preparado para os jovens aí, um programa dinâmico. Eu espero que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, nós possamos louvar o nosso Senhor através desse culto de hoje. Para isso, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Somos gratos a ti, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos despertou para um dia especial. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar nesse sábado. Que nós possamos fazer um culto agradável ao Senhor, que o Senhor possa nos aceitar, perdoa as nossas faltas, nossos pecados, usa-nos para o teu reino a cada dia, te pedimos essas bênçãos por Jesus, amém. Nós vamos agora entoar um hino especial para louvar o nosso Deus, e logo depois nós teremos os nossos momentos especiais da Escola Sabatina. Pode soltar a música aí. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar.
Informativo Mundial das Missões. O aluno desordeiro. A professora Ludmila não sabia o que fazer com Matvei, um aluno seu na escola adventista em Bucha, Ucrânia. O garoto não era comportado. Quando tinha uma dúvida, por exemplo, ele levantava e gritava para a professora. Ludmila explicou para Matvei sobre levantar a mão para falar e não gritar, mas nada adiantava. Matvei também tinha problemas para fazer amigos. Ele vivia brigando e acabou sendo excluído pelos outros alunos. Era o primeiro emprego de Ludmila como professora e ela queria ajudar o garoto a ser comportado e fazer amigos. Certo dia, enquanto voltava da escola, Ludmila orou. Senhor, me dê sabedoria para educar essa criança. Na manhã seguinte, ela orou novamente para Matvei ser uma pessoa melhor e fez isso por 6 semanas. Então, a professora notou uma grande mudança em sala de aula. Matvei parou de gritar e se levantar. Ele também parou de bater nos outros colegas. Ao contrário, passou a ser prestativo e gentil. Certo dia, por exemplo, um garoto perdeu o lápis e Matvei disse: "Pegue aqui o meu." Ludmila ficou maravilhada. E quando um outro aluno viu que Matvei precisava de um lápis, emprestou dele. Matvei começou a fazer novos amigos. Essa foi uma grande experiência para Ludmila. Ela ressalta que Deus é paciente com todos nós, assim como foi com Matvei. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a escola onde Ludmila trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, a escola usa salas emprestadas do Centro Adventista de Educação Superior da Ucrânia, em Bucha. Sejamos liberais. Vamos lá. A lição da Escola Sabatina dessa semana fala com o tema o desejado de todas as nações. Né? Falei bastante e eu vou falar o verso para memorizar novamente. As nações se encaminham para a sua luz. Ó Jerusalém, os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Né? O tema dessa semana fala muito sobre uma parte, a vida de Jesus aqui na Terra. Né? Uma parte do que ele passa, do que ele veio fazer aqui na Terra e qual é a missão, qual foi a missão dele, né? E qual a missão futura que irá acontecer conosco. Então ele dá alguns exemplos muito importantes na parte de Isaías e eu acho muito interessante. Eu peguei um comentário, uma opinião de que fez um resumo da lição. Michel Borges, foi muito interessante, eu gostei desse começo, que diz: gostamos de ter razão de tudo e temos tendência de ser intolerantes com os que pensam de modo diferente do nosso. Faz parte disto que chamamos de natureza pecaminosa, que sempre nos arrasta para o egoísmo, o egocentrismo, a maldade, a malicência, a cobiça e etc. Por isso precisamos desesperadamente do poder de Deus para restringir essa natureza e crucificá-la com Cristo, a fim de que ele viva em nós e atue a nosso intermédio. Trata-se de uma luta constante para destronar o eu e entronizar Jesus. Quando o Mestre passa a ser o centro da nossa vida, nosso melhor amigo, o tema principal dos nossos pensamentos e o alvo das nossas afeições, o próximo passa a ser mais importante que as nossas opiniões. Então, assim, no momento em que nós tiramos o egoísmo, tiramos a tendência pecaminosa da nossa vida, nós mudamos a nossa forma de pensar. O nosso próximo é mais importante. Nós vamos examinar muitas coisas durante essa semana. Eu convido até o seu irmão Marcos. O Marcos vai falar um pouco sobre a parte de domingo com o tema os efeitos do pecado. O que o pecado coloca como efeito na nossa vida? Bom dia a todos, amigos, enfim, bom dia, meus irmãos, que a paz de Jesus possa estar no coração de cada um de nós. De fato, Jonas, a lição é um tema muito importante, desejado de todas as nações.
Acho que é o desejado de todas as pessoas, né? E aqui na lição de domingo eu venho falando sobre os efeitos do pecado, né? Quais são os efeitos do pecado? E é interessante que a lição, logicamente, ela é um conjunto de ideias, né? E ela vem evoluindo no livro de Isaías. E semana passada nós estudamos o capítulo 58 de Isaías. E o capítulo 58 vem falando especificamente do comportamento do povo de Israel naquele momento. E aqui a lição ela até leva a gente a fazer uma pergunta, né? O povo fazia essa pergunta para Isaías, né? Aqui no capítulo 58, versículo 3, diz assim: o povo havia perguntado a Deus: por que jejuamos se tu não notas? E diz mais: por que nós nos humilhamos se tu não levas em conta? E é interessante que eles tinham todo um processo doutrinário que eles faziam, né? Eles aqui, como nós vimos semana passada, eles faziam toda a liturgia, né, que era pedida, mas eles viam que era sem sentido, parece que Deus não estava olhando para eles, né? Aqui na lição dessa semana, né, no estudo que nós fizemos essa semana, nós focamos no capítulo 59. E o capítulo 59, né, a gente vê aqui a confissão da maldade nacional, ou seja, no capítulo 59, ainda tem duas perguntas que eles se faziam, né? E aqui na lição diz assim: por que imploramos que a mão do Senhor nos salve, mas Ele não o faz? E por que clamamos a Ele, mas Ele não ouve? E é interessante porque eu fico me colocando naquela situação deles, e eu fico imaginando o sentimento daquelas pessoas, né? Eles faziam tudo e parecia que eles não conseguiam, né, enxergar a ação de Deus. Eu só quero fazer um parêntese na lição e falar um pouquinho da situação que nós estamos vivendo hoje, né? Para muitas pessoas, parece que Deus não está olhando para o mundo, não está olhando aqui para São Paulo, para o Brasil, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas enfermas, né? A sensação parece que Deus não se importa com o ser humano, né? E a gente vai ver que na lição é muito pelo contrário, né? Porque aqui no capítulo 59, olha só a resposta de Isaías para aquele povo. Ele diz assim, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. O que ele já está dizendo para eles? Olha, vocês estão reclamando que Deus não ouve, que Deus não tem condições de agir. A mão de Deus não está encolhida de tal forma que ela não possa agir. Os ouvidos de Deus estão muito pelo contrário, estão mais afinados do que antes, ouvindo todos os clamores. E aonde está o problema? E aí, então, Isaías coloca o problema naquela situação que ele estava vivendo. E aqui no versículo 2 do capítulo 59, ele diz assim, olha: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. Então, o ponto maior aqui que Isaías estava colocando para aquele povo não era a questão da ação de Deus, porque Deus estava ali presente. O ponto era que o pecado, né, a transgressão do pecado, a falta das pessoas ouvirem a voz de Deus é que estava fazendo toda aquela situação. Vamos lembrar que semana passada nós estudamos sobre a questão, um dos pontos importantes, que era o sábado, né? Eles guardavam o sábado, eles observavam o sábado, mas eles observavam o sábado de forma automática, não saía do coração. Então, tudo que eles faziam não vinha do coração deles, eles buscavam fazer a coisa própria de si, ao invés de buscar, né, a sua espiritualidade com Deus. Então, o grande ponto aqui, os efeitos do pecado, é justamente isso, é você se separar, né, você ficar distante das coisas de Deus. A lição vem dizendo aqui, olha: Deus escolheu ignorar, entre aspas, né, ignorar, né, o seu povo, não porque esse fosse o desejo do seu coração, o coração de Deus, mas porque as iniquidades faziam separação entre as pessoas e Deus. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia a respeito do efeito do pecado no relacionamento divino-humano. Isaías passou o restante do capítulo 59, depois você pode reler o capítulo 59, vocês vão entender isso, né? Detalhando esse argumento que é visto em toda a história da humanidade. O pecado destrói o nosso relacionamento com o Senhor e, portanto, leva à nossa eterna ruína.
Não porque o pecado afasta de Deus, não porque o pecado afasta Deus de nós, mas porque nós nos afastamos de Deus. E eu gosto de sempre pensar que não há distância, né? Não há distância que a gente possa ter andado nesse mundo que Deus não pode nos alcançar, né? Então, o grande ponto do pecado é que ele vai afastando nós de Deus, vai afastando os nossos sentimentos das coisas espirituais. E muitas vezes nós tomamos decisões em nossas vidas que acabam em situações e que muitas vezes a gente fica questionando por que eu estou vivendo esse momento, por que eu estou vivendo essa situação. Muitas vezes nós é que cavamos, né, o resultado da nossa vida. Eu sempre falo para minha filha o seguinte, que as decisões futuras, elas começam hoje. Tudo que eu decido fazer hoje vai refletir lá na frente. E nós devemos tomar cuidado. E a lição, Isaías, faz com que nós voltamos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para que nós possamos, então, enxergar a mão de Deus em nossa vida. Quer ver uma situação interessante, que a lição até fala para a gente? Está lá relatada em Gênesis 3, versículo 8. E se você olhar esse capítulo, que eu sempre falo que é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque aqui eu falo da questão da queda do homem, Adão e Eva. E Adão e Eva, quando eles transgrediram um mandamento de Deus, porque Deus havia pedido para que eles não mexessem, não tocassem naquela árvore, e Adão e Eva, então, tocaram e comeram aquele fruto. E olha que coisa curiosa, quando Deus veio visitá-lo, porque diz a palavra de Deus que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. Mas quando eles comeram aquele fruto, naquela tarde, quando Deus perguntou aonde vocês estão, o relato da palavra de Deus diz que eles correram de Deus, eles fugiram de Deus, eles temeram a voz de Deus e fugiram. Veja que quando as coisas estavam normais, que tudo estava de acordo com as normas de Deus, quando Deus chegava naquele jardim, a voz de Deus era uma voz doce. Eles se preparavam para receber a Deus. Mas quando eles, então, transgrediram a Deus, o que eles fizeram? Correram, fugiram de Deus. Por isso que é esse fato que o pecado faz no ser humano. Ele afasta o ser humano de Deus. Não Deus do ser humano, mas afasta o ser humano de Deus. O ser humano quer correr da presença de Deus, né? E a lição diz assim, né? O pecado é primariamente uma rejeição a Deus e um afastamento dele. É isso que nós vemos aqui na lição de domingo. Exatamente. Assim, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que vai lá e fala assim, ó, eu não quero mais o irmão Pedro, não quero mais o irmão Marcos. É nós que falamos assim, nós não queremos mais Deus. E na segunda-feira, continua falando sobre o pecado, e uma das coisas interessantes é falar assim, quem pode ser perdoado? Né? Exatamente. Quem é perdoado? Fala assim, é Deus que é perdoado? Quem é perdoado, Marcos? Quem está nessa história de perdoado na história? Aqui tem outro ponto interessante também da lição, né? Você vê, na lição de segunda-feira nós vimos aqui os efeitos do pecado. E nós vimos, né? Quais são esses efeitos, né? O efeito do pecado é a separação do homem de Deus, né? E na lição de segunda-feira, ele vem falando assim, tá bom, se o pecado, né, é uma transgressão de Deus, quem é que pode, então, ser perdoado? E essa é uma pergunta interessante, né? Até aqui na introdução da lição diz assim, ó, Isaías 59 apresenta uma imagem alarmante do problema do pecado. Depois a gente pode até, né, você na sua casa, você pode reler o capítulo 59 e você vai ver isso, né? Mas, felizmente, a Bíblia ela não traz só o problema. A Bíblia traz, se você pegar de Gênesis e Apocalipse, eu falei lá do capítulo 3, né, que foi talvez o capítulo mais triste, mas depois do capítulo 3, no finalzinho, Deus dá o escape, Deus dá o livramento, Deus dá a direção, né? Ou seja, a Bíblia vem trazendo o problema, mas
a Bíblia também vem trazendo a solução, né? A Bíblia também apresenta a esperança da redenção. Diz assim, a primeira pergunta é, quantos pecaram? Quantos pecaram? Porque hoje é muito comum, né, você ver algumas pessoas dizendo que ela segue uma religião, que ela está feliz porque ela não peca mais. Ela anda sem pecado, né? E quando você vai à palavra de Deus, você vai ver que todos pecaram. Paulo, lá em Romanos 3:10, diz assim, olha, não há um justo sequer nessa terra. Todos nós somos pecadores. Então, todos nós carecemos, precisamos, necessitamos do perdão de Deus. Todos nós, sem exceção, né? Isaías Jeremias até faz aqui, olha, Jeremias 31, 34 diz assim, olha, pois perdoarei, Deus falando para todos nós, né? Falando para aquele povo naquela situação e fala para a gente nos dias de hoje, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais se lembrarei. O que Deus está dizendo para mim, para você? Olha, se você me aceitar como Senhor da sua vida, eu vou justificar a sua vida. Eu vou perdoar todos os pecados que você tem na sua vida. Então, todos nós, né? Todos aqueles que aceitam a Jesus, né? Aceitam o ministério de Jesus em sua vida, são pessoas eleitas para ser perdoadas. São essas pessoas. E diz assim, então, assim, como é que eu consigo o perdão de Deus, né? Então, se você for lá em Romanos, né, que é a base de Paulo para falar sobre a questão da justificação, somente pela graça. Não há nada nesse mundo que eu venha fazer que eu vou ter o direito de ser perdoado. Somente pela graça de Jesus, ou seja, somente pelos méritos de Cristo, é que eu tenho a condição da salvação na minha vida. E é interessante, quando eu estava estudando essa parte da lição, que a lição foca muito a questão da fé. Você precisa ter fé, né? Porque a salvação, o perdão do pecado, é através da fé. Se você tiver fé, que você tem um Deus que se preocupa com você, a despeito do problema que nós estamos vivendo no mundo de hoje, de problemas de saúde, sanitário, problemas até mesmo de condição de sobrevivência aqui nessa terra, se você entende que você tem um Deus que, a despeito de tudo isso que nós estamos passando, ele se preocupa conosco, né? Isso é fé. Você confiar naquele que pode te ajudar. E acima de tudo, confiar que ele, né? Ele te perdoou. Porque quando eu estava estudando a lição aqui, eu lembrei do Martinho Lutero. Na época de Lutero, para você ser salvo, para você chegar a Deus com condição de chegar a Deus, você tinha que fazer alguma coisa. Você tinha que fazer prestar aquelas indulgências, né? Você cumprir os seus rituais para que você pudesse se apresentar diante de Deus de forma condizente. E aí Lutero, estudando a palavra de Deus, diz o seguinte, olha, não há nada nesse mundo, nada que eu possa fazer nesse mundo que vai me dar direito à salvação. Por quê? Porque a salvação só vem através de uma pessoa, através dos méritos de Cristo. É Cristo que pode nos salvar, é Cristo que pode nos perdoar. Então, não existe nada que eu venha fazer, volto a dizer, nesse mundo que vai me dar direito a ser perdoado. Mas aí alguém pode perguntar assim, então quer dizer que as minhas obras, as minhas ações não têm valor? Muito pelo contrário, ela tem muito valor, mas não são elas que vai me fazer eu estar no céu. Da mesma forma que a lei não me justifica, da mesma forma que a lei não me dá a condição da vida eterna, as minhas obras também não dão. Mas, da mesma forma que a lei aponta o caminho que eu devo seguir, as obras também vão apontar que caminho que eu estou seguindo. E aqui eu quero fechar essa parte aqui da lição, lendo aqui o Romanos 3, capítulo 3, versículo 21, que diz assim, olha, mas agora, sem lei, olha só que interessante, Paulo dizendo, né? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Como assim, mas agora sem lei? Por quê? Porque a lei ela não influencia na questão da sua salvação, na questão do seu perdão. Ela aponta para você sendo um pecador, mas a lei em si, ela não tem valor nenhum. E ele continua, né? Volta aqui o texto. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto aqui eu acho um texto fantástico, porque, volto a dizer, nada que eu venha fazer, nem um valor financeiro que eu possa conceder à igreja vai me fazer eu estar no céu. Somente a graça de Deus, e somente o ministério de Cristo, o que ele fez, e tudo isso é gratuito, isso é de graça para mim. Eu só tenho que ter uma coisa, aceitar isso e ter fé e confiança que o Cristo fez na cruz pode me salvar. Por isso que a pergunta é respondida: quem é perdoado? Todos. Todas as pessoas que receberem Cristo como seu Salvador são perdoados. Mas, infelizmente, nós sabemos, né, pela palavra de Deus e pela situação de toda a história do mundo, nem todas as pessoas serão perdoadas, serão salvas. Por quê? Porque Deus não pode salvá-las? Não. Porque nem todas as pessoas aceitaram ou aceitarão Jesus como seu Salvador. Então, o meu conselho, né, se eu posso fazer aqui um conselho, um pedido, que nós possamos aceitar o ministério de Cristo na nossa vida, para que nós possamos ser juntados, né, nesse grande exército daquelas pessoas que serão salvas naquele dia quando ele voltar. Amém, amém. É uma das coisas importantes, é querer ser perdoado. Não é simples. Sem dúvida. Não adianta, não. É querer ser perdoado. Muitas das pessoas acham que a vivência neste mundo, entendeu, de pecado, entendeu? Ele tem essa opção. Pedro, quer comentar? Liga seu áudio, Pedro, tá sem áudio. Ainda não. Pedro deve ter... Tá arrumando lá a situação. Aí agora sim, acho que é... Tudo bem? Agora sim, Pedro. Pode falar. Marcão, bom dia. Feliz sábado para você. Feliz sábado, querido. Tudo ótimo. Eu queria só que você refletisse no último item que eu pensei que você ia falar, porque quando a gente estuda um pouco a lição sobre o pecado, sobre obras, muitas pessoas falam: nós não somos salvos pelas obras, então por que nós temos que ter boas obras, né? E no parágrafo último aí, tem uma resposta que eu achei, eu até grifei ontem, fiquei analisando, pensando. Fala: contudo, para a pessoa convertida, somente as obras após a conversão, em que a vida é capacitada por Cristo e pelo Espírito Santo, são relevantes no juízo. Ou seja, a vida do pecado, a vida de pecado antes da conversão já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu achei isso interessante, né? Que as nossas obras, nós vamos estudar talvez a semana que vem, Isaías 64, fala que as nossas obras são trapos de imundícia, né? Então, nós temos que relevar muito bem isso. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso dirigente da nossa vida, nós temos todo o direito, né? Das nossas obras serão modificadas. Se nós permitirmos que o Espírito Santo mude. Essas obras, sim, dirigidas e delineadas pelo Espírito Santo, elas terão valor no dia do juízo. Só que é só esse complemento. Não, isso foi uma parte importante da lição, é verdade, eu já estava deixando aqui de lado, mas quando a gente fala sobre a questão das obras, é justamente isso. Paulo fala, então, a obra não tem valor? Não, pelo contrário. É a obra que vai mostrar que Deus é que você está servindo. É a obra que vai mostrar se você, de fato, aceitou a Deus. E aqui o texto, aqui no finalzinho da lição, é muito, muito interessante isso, né? Porque você tem a sua obra antes e depois da sua conversão, né? A obra antes da sua conversão, ela é apagada. Quando você aceita Jesus, ela é apagada. Agora, a obra depois da conversão é que testifica do amor e da fé que você tem nesse Deus que você aceitou. É muito importante. Então, as obras são importantes, sim, para a salvação, nesse quesito, porque ela declara para Deus e para o mundo, e até coloca aqui, né, que Deus, para aquelas pessoas que não conseguem exprimir no seu coração as suas obras, e Deus conhece o que vai no nosso coração, é através das obras que nós entendemos como é que a pessoa, de que lado que a pessoa está nesse mundo. É verdade, porque assim, Deus conhece a nossa fé. Deus conhece a nossa fé, entendeu? Ele conhece a nossa fé, Ele conhece o nosso coração.
Mas só que o mundo não conhece a nossa fé. Exatamente, exatamente, exatamente. Ô, Jonas e Marcos, eu ouvi uma meditação de manhã agora, falava assim que muitas pessoas não lembram do seu nascimento, correto? A não ser os pais, aqueles que compartilharam. Mas o final da sua vida vai te mostrar quem você é. Então, as obras dirigidas pelo Espírito Santo são aquelas que Deus vai reconhecer no final, no dia do juízo. Amém. Verdade. Amém. Amém. Continuando aqui de terça-feira, apelo universal. A lição desse dia é interessante, que eu até coloquei alguns paralelos aqui referente a essa lição, que é chamada a libertação do povo do exílio, né? O povo estava passando por um sofrimento absurdo. E isso não foi só neste momento, né? Estava vivendo um momento de trevas. E também, vamos colocar também lá o povo de Israel, lá no Egito, também vivia esse momento de trevas. Então, no Velho Testamento, eu posso considerar que são dois momentos em que houve a libertação, né? Deus libertou o seu povo, né? E e essa comparação é interessante, que nós vamos seguindo mais para frente, colocando nos nossos dias. Nós somos o quê? Hoje nós somos escravos? Ou nós somos... ou somos de Cristo? Nós somos escravos ou somos de Cristo? Onde nós estamos na história, vamos dizer assim? Muitas vezes nós pensamos assim, mas só aquele povo do Velho Testamento passou por uma escravidão, passou por por um momento ruim, por um momento de trevas. E eu não acredito muito nisso, porque nós estamos passando por isso agora. Nós vivemos isso agora, neste momento. Nós temos isso dentro da nossa vida. Uma das coisas eu queria ler aqui é Isaías 63. Qual luz nações e reis se encaminharão? E aqui fala da parte onde qual a luz, qual o caminho que seria seguido. Na época lá do Egito foi Moisés, Deus mandou a luz Moisés para poder conseguir ser seguido, para poder sair daquela terra de escravidão. No exílio aqui, a história é sobre Sião, né? Então, seguir a luz de Sião para poder conseguir sair dessa escravidão. E aqui, no nosso momento, o que nós escolhemos para a nossa vida, né? Nós temos dois momentos. Muitas vezes eu penso assim, nós temos dois momentos na vida. Um é que nós podemos escolher o pecado e viver na escravidão, né? Eu entrei no pecado, vou continuar na escravidão, né? Vou seguir essa vida de escravidão. Ou podemos escolher Cristo, né? É uma escolha de Cristo, não somos escravos disso, né? Agora, sim, se continuarmos no pecado, seremos escravos do pecado. Porque o pecado nos vicia. O pecado, eu falo, muitas vezes o pessoal compara com qualquer droga, qualquer cigarro, né? Porque, assim, é uma coisa que te vicia. Para largar disso é difícil. Para largar, muitas vezes, o pecado é difícil. Então, você vira escravo. Você tem que fazer aquilo porque você já está envolvido com aquilo. Ou porque você está dependente daquilo, né? Aí eu falo assim, muitas pessoas assim, e a dependência de Deus não é uma escravidão? Aí eu falo assim, não, você é livre para estar e não estar. Deus não impõe uma dependência dele total, entendeu? Para você dizer que você vai viver bem, que você não vai passar por problemas, né? Não existe uma troca nisso, né? Muitas vezes a escravidão te dá alguma coisa em troca de alguma coisa, um bem-estar, né? Uma sensação, né? Deus não tem essa troca, entendeu? Deus não objetiva essa troca. Então, quando nós dizemos assim, estamos escravos no pecado, nós podemos escolher. Quando estamos com Cristo, nós não estamos escravos no pecado. Nós temos uma escolha. Nós queremos viver. Nós queremos seguir a luz da libertação. Nós queremos que Deus volte para nos libertar e nós possamos crescer. Possamos ser libertos. Possamos estar com Jesus no céu também. E então nós acreditamos muito nisso. Uma das coisas que a lição toca nesse dia é sobre esse transporte que vamos dizer, não é transporte, vamos dizer assim, essa comparação entre a libertação do povo, né, do exílio, do povo de Israel, com a de hoje. Ele quer libertar todos nós aqui da terra. Amém, amém. Ele quer libertar.
E uma coisa que uma coisa que eu também achei interessante na lição de terça-feira, né, que fala que esse apelo universal, fala aqui sobre a questão aqui da luz, né? Mas eu estava lendo aqui no verso 6 do capítulo 60, e olha só, eu vou ler aqui e vou ver se vocês conseguem entender esse texto aqui que fala nesse momento aqui. Olha só, eu vou ler aqui, ó. Isaías 60, no verso 6. Diz assim, ó: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Seba, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão juntos de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o seu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quando você olha esse texto aqui, esse texto, quando eu li, ele me remete a um momento mais importante da história desse mundo, que foi justamente o nascimento de Jesus. Porque aqui ele está remetendo justamente àqueles reis magos que foram levar, então, os incensos, foram levar, então, os presentes para Jesus. E quando você fala aqui do apelo universal, é justamente isso que a lição está trazendo para a gente. Aquele povo tinha uma missão a fazer, levar a salvação, né? Apresentar esse Deus que tantas vezes tiraram ele de situações difíceis para as outras nações, né? E diz aqui em Isaías 60 que a Nova Jerusalém, né, o Sião, seria restaurado e todas as nações se dirigiriam para o Sião. E aí eu pergunto para você, né, hoje, né, o Jonas está falando sobre hoje, né? Hoje nós temos também a mesma missão de levar para o mundo essa luz, porque nós vivemos num mundo de trevas. E se nós estamos diante de Jesus, que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, nós podemos portar essa luz e levar a luz a todas as pessoas, né? A todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E quando eu olho lá em Gálatas, né? Porque aqui está falando justamente do povo de Israel, falando das promessas de Abraão para todas as famílias da terra, né? Ele chama a atenção para mim e para você. Aí alguém pode dizer, poxa, mas nós não somos descendentes de Israel, nós não somos descendentes do povo hebraico. E aí, quando eu vou lá para Gálatas 3:29, eu consigo entender que nós somos também descendentes. Porque diz assim, ó, Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e da herança conforme a promessa que Deus fez para ele. O que eu quero dizer com isso? Nós hoje somos desse povo, né? Somos essas pessoas, quando aceitamos Jesus, de levar vida, levar salvação, chamar esse apelo universal às pessoas para o quê? Para se ficarem diante da cruz, né? Para receber Jesus como seu Salvador, né? Porque somente Ele, só através dele é que nós temos essa salvação. Amém. E uma das coisas que assim foi dada a Abraão essa aliança e feito sem dúvida essa aliança, é obrigação nossa transportar essa luz a toda a nação. Exatamente. Viu, Jonas? Jonas? Pode falar. Pode falar, Pedro. Uma das coisas que o povo ficou irado com Jesus foi quando ele foi estar na casa de Zaqueu, e ele falou que ele era descendente de quem? De Abraão. O pessoal ficou revoltado com ele, né? Porque para você ser um descendente de Abraão, como nós o somos hoje espiritual, nós temos que dar bom testemunho, nós temos que ser a luz para o mundo. E o que o Marcos comentou, vocês comentaram, dentro da lição de terça-feira, nós temos que ser essa luz para o mundo hoje. Independente de sermos pecadores, que todos somos, mas nós temos que ser o diferencial para que as pessoas vejam em nós, né, a luz que Jesus quer que nós reflitamos. Amém. Amém. O ano aceitável do Senhor. Vamos para a quarta-feira. Logo na primeira pergunta, assim, quem fala em Isaías 61? E ali ele coloca uma mensagem muito interessante em Isaías 61, que eu gostaria de ler para você. E muitas vezes as pessoas se confundem quem está falando, né? Se é Isaías ou se é o Messias. A visão de Isaías, filhos de Amós, a qual ele viu... Opa, eu peguei... 60. 61. 61. Isso.
O Espírito do Senhor Jeová está sempre em mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, assim, aí depois perguntamos assim, quem foi que disse essas palavras? O Messias. O Messias. O Messias foi que disse essas palavras. E é uma das coisas interessantes, quando Jesus veio aqui à Terra, ele disse assim, ó, este momento está se concretizando. Este momento é agora. E aí, Pedro, o que você tem a comentar sobre esta parte da lição? Olha, é interessante porque mostra, nós que já estudamos Isaías 53, vem falando o que ele ia sofrer, por que ele ia passar, praticamente é uma redundância do que nós vamos verificar agora no capítulo 61, que fala que Jesus ele veio fazer totalmente o contrário do que o povo esperava. E hoje nós, como filhos de Deus, nós temos a mesma obrigação de pregar o evangelho, às vezes um testemunho totalmente contrário do que o povo espera, né? Eu conto sempre uma história assim, eu falei, quando eu tive o meu primeiro carro, eu falei assim, a primeira pessoa que bateu no meu carro, na traseira dele, primeiro eu vou socar a pessoa, depois eu vou saber por que ela bateu. E nem esperava um dia, na Radial Leste, passando a rua, a Avenida Salim Farah Maluf, em cima, ali na estação da Topé, de repente o trânsito parou, eu vim atrás, bati num carro atrás, veio outro, bateu no carro de trás, e assim foi sucessivamente. E qual foi a minha reação? Pô, minha reação, abriu a porta do meu carro, fui no carro da frente, era uma moça, eu a socorri, coloquei ela do lado, fui no carro de trás também, ver se a pessoa está machucada. E aí eu falei assim, poxa vida, a gente não conhece quem nós somos, né? Você pode até falar quem você é, mas se você não vive aquilo que você é, não adianta nada. Eu tive uma lição de vida porque eu falei, eu não conheço quem eu sou. E nós, muitas vezes, nós achamos que aquele testemunho que estamos dando é o que as pessoas querem ver. E não é isso. Então, são nas simples coisas, no contrário da sociedade, que nós vamos ver que Jesus atraiu as pessoas. Por exemplo, nós gostamos de estar sempre ao lado de pessoas felizes, contentes, bem-sucedidas, né? Essa é a maioria dos sonhos das pessoas, somente nós que vivemos no Brasil, onde Big Brother, por exemplo, é a maior, né, audiência da televisão brasileira. Então, por aí a gente começa a medir, né, como está a nossa vida, em quem nós estamos seguindo. E as pessoas não estão vendo essas coisas, né? Jesus ele cuidava das pessoas carentes, das pessoas necessitadas, e nós temos que entrar dentro desse contexto de Jesus, porque muitas vezes nós estamos dando um testemunho que é totalmente contrário à vontade do nosso Mestre Jesus, né? Aqui fala que nós devemos pregar o evangelho às pessoas, não muitas vezes com a palavra de Deus, mas com a nossa vida, com o nosso querer, com o nosso agir, com o nosso pensar, e nós vamos atrair muitas pessoas para isso, né? Se nós analisarmos aqui, uma das coisas que Jesus pregou está no livro de Levítico, no capítulo 25, todo ele, se nós analisarmos, tem o ano jubileu e também tem o ano de descanso, né? E esse ano jubileu, quem por alguma dificuldade na vida teve que vender o seu imóvel, sua fazenda, o seu sítio, depois de 50 anos, essas terras seriam devolvidas a ele. Como você disse na lição anterior, aqueles que eram escravos não serão mais escravos, né? E Jesus ele chegou nesse tempo, né? Quando ele leu lá no livro de Lucas, capítulo 4, quando ele abriu o livro do Evangelho de Isaías, falou, hoje esta profecia está sendo cumprida. Era como se fosse o ano jubileu da época. Então, todos aqueles que assistissem, que ouviram, que enxergavam a Jesus pregando, e via através da vida dele o amor que ele tinha para com o próximo, as pessoas saíram da prostituição, saíram do roubo, saíram da idolatria e seguiram a ele da maneira como eles estavam. E nós, como filhos de Deus hoje e guias de Jesus Cristo nessa terra, nós temos que nos atentar a esse tipo de evangelho, o evangelho da nossa vida. O que o nosso vizinho
está vendo em nós, o que o nosso amigo do trabalho está vendo em nós, o que o nosso lar, a nossa esposa está vendo em nós? Será que realmente somos dignos de falarmos que somos cristãos? Se pregamos aquilo que Cristo prega, ótimo. E se não pregamos? Nós temos que mudar. Então, para nós, hoje, nós temos que ser o ano jubileu para as pessoas. Aquelas pessoas que, quando olharem nós, sentiram o desejo de falar assim: Pedro, ou Marcos, ou Maria, ou João, olha, eu gostaria de conhecer o Deus de vocês. Por que vocês são assim? Por que vocês agem dessa forma? Então, acho que esse ano aceitável do Senhor, falta muito para nós, como cristãos do século XXI, pregarmos às pessoas através das nossas vidas. E isso é o nosso grande cuidado hoje, que nós seremos, como diz o Marcos nas lições anteriores, nós não seremos salvos pelas obras, mas as nossas obras é que falarão muito às pessoas. Então, por isso, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus e a nossa missão com Deus, ela é de suma importância para nós hoje. Essa é a parte da lição de quarta-feira. É interessante, é interessante assim, eu posso colocar assim, podemos falar, fala o que eu faço ou faz o que... Um ponto também que eu achei interessante da lição, né? Aí, trazendo para um outro lado também, quando o Pedro falou do ano jubileu, né? Que era o ano da libertação, e quando Jesus aqui falou, né? Que ele veio, né? Ele foi ungido para pregar as boas novas, né? E são essas boas novas que nós devemos pregar para as pessoas, porque hoje tem muitas pessoas presas, né? Como o Jonas falou, presa no pecado, presa nos problemas dessa vida. E quando Jesus, quando chegou naquele momento, muitas pessoas, primeiro que eles estavam cativos lá de Roma, né? Eles estavam subjugados de Roma. Eles estavam com problema de pecado. Muitas pessoas estavam tristes porque eram pessoas humildes que não podiam chegar até o templo para adoração. Pessoas que não tinham condições porque tinha algum problema de saúde e não podia, e era discriminado pela sociedade. E Jesus ele veio justamente para salvar essas pessoas, dizendo o seguinte: ó, todos, como nós estudamos na lição aqui de terça-feira, né, de segunda-feira, né, todos somos aptos a ser perdoados. E esse ano jubileu, né, que quando a gente traz para o nosso dia de hoje, é a nossa tarefa de dizer o seguinte: olha, se você está com o problema do pecado, saiba que nós temos Jesus que pode te perdoar. Ele pode tirar essa carga que você tem na sua vida, né? Se você está com desesperanças para o futuro, a esperança está em Jesus. Então, nós hoje, como o Pedro falou, que nós somos guia, né? Nós somos servos de Jesus aqui nessa terra, é essa esperança, né? É esse alívio, é esse bálsamo que nós temos que trazer para a nossa vida e abundar também para a vida das outras pessoas. Agora vamos para quinta-feira, um impacto praticamente em quinta-feira, dizendo assim, o dia da vingança do nosso Deus, né? E muitas vezes as pessoas pensam em dia da vingança como de forma terrena. Eu acho interessante essa parte que assim, nós temos um tipo de vingança na nossa vida. Quando você quer se vingar de alguém, você pensa absurdamente em situações adversas, entendeu? Não importa se ela é uma pessoa boa, você não conhece o coração dela, você fala assim, eu vou me vingar. Né? Diferente de Deus, quando ele fala assim, o dia da vingança do nosso Deus. Então nós temos que pensar. E Pedro, o que você acha deste momento de vingança de Deus, hein? Olha, é tão difícil. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, a última pergunta no rodapé da lição, é o que você iniciou aí. Né? Você, ao ver um crime, um crime na televisão, assistindo algum programa desse costumeiro, você, às vezes, quer fazer a justiça. Esse cara merecia morrer, esse cara merecia pagar com a mesma moeda. Naquele momento, você até pensa em vingança, mas daqui a pouco isso passa e você deixa para lá, né? Esse é o grande problema. Mas a vingança de Deus, ela é uma vingança diferente. Né? E aqui fala assim, a última pergunta aqui da parte de quinta-feira fala assim: se você vê alguém fazendo isso com alguém que você não conhece, você tem raiva, você quer se vingar, às vezes você fala assim, eu não é nem parente meu, não é nem amigo meu. E quando uma pessoa dessa passa a fazer com alguém que você ama,
Né? Aí. Às vezes eu pergunto, que eu tenho um temperamento assim ainda de Pedro, mas de vez em quando volta, eu falo, eu queria ter só 5 minutos com esse cara, ou 5 minutos com essa pessoa, sabe? Uma vez eu contratei um pedreiro aqui em casa e eu paguei antecipadamente algum valor para ele, e ele pegou um momento de chuva que não tinha como fazer nada, né? Eu estava fazendo a minha garagem. E ele colocou uns paus de escora e ele precisava isso para outra obra. Eu vinha vindo do culto jovem da igreja e quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, ô Pedro, esse rapaz aqui, ele quer tirar esse pau aqui, daqui de casa. Eu falei, o meu pai falou, se ele tirar, ele vai apanhar com ele. E aí eu vim conversando, falei, ô pai, deixa para lá, tranquilo. Eu coloquei a mão no braço dele, fui andando com ele na rua, ele indo embora, e eu falei assim, rapaz, você deu uma sorte enorme. Ele falou, por quê? Ele falou que você deu uma sorte porque eu sou cristão hoje, sabe? Eu aceitei Jesus como Salvador, eu mudei minha vida, mas se fosse antes, você não estaria aqui em pé nesse momento, né? E aí eu fiquei pensando, rapaz, né, dentro dessa lição, se Deus também faz isso. Eu queria só ter 5 minutos. Então, tem muita gente hoje que acha que quando uma criança morre inocente, nós culpamos a Deus disso, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Quando você vê uma pessoa boa morrer, você fala assim, pô, por que não foi o fulano, o Beltrano, que era tão ruim, e por que foi fulano que era tão bonzinho, né? E aí nós começamos a conversar. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem do pastor Henry Faraday, e ele falou assim, isso há 33 anos atrás, ele fez uma frase que foi impactante para uma família, a família daquele Bill Santos, que é orador da Voz da Profecia, lá do Canadá, aceitou Jesus. Ele falou assim, as pessoas falam que Deus morreu, como diz o Marcos, lá no início, né, dessa lição, onde está Deus com toda essa pandemia? Por que Deus não está aí? E muitas pessoas acham que Deus está morto ou morreu, mas o pastor Henry Faraday falou, mas eu acabei de falar com ele, né? Então, nós estamos muito distante, sabe, de conhecer a Deus. E é até assim meio preocupante nós começar a subjugar ou julgar como Deus vai agir na sua justiça. E fala que Deus, na sua justiça, Apocalipse 19 fala isso, que na sua justiça, vamos dizer assim, no seu dia final de juízo, mesmo a decisão de Deus será de amor e justiça. Por quê justiça e amor? Porque muitos, como João Batista, como Paulo, como outros heróis da fé, morreram pregando essa causa. E seria injusto se Deus não dar um ponto final nisso. Porque será que eles morreram em vão? É o que nós temos que fazer hoje, né? Fala aqui que o dia da vingança do Senhor, ela vai vir. Queira você ou não queira você, vai ter um dia de juízo. Esse dia de juízo não é eu, Pedro, que vou salvar meus filhos. É o Marcos ou você, Jonas, que tem seus filhos pequenos, que vão salvá-los. Vai ser você e Deus perante o juízo. E Jesus, como diz lá em João 5, 28 e 29, ele fala que ele não será mais o nosso advogado, mas ele será o nosso juiz. Por isso que aqui, né, os estudiosos da palavra de Deus falam que quando ele leu o livro de Isaías, mencionado lá em Lucas, ele não falou essa última parte, que é o dia de vingança do Senhor, mas haverá esse dia. E Paulo, no Evangelho, que ele fala, né, que como você pode... Jesus fala assim, se alguém for bater na sua face direita, dê a outra também, né? Paulo também fala assim, não pagar o mal com o mal. E assim a gente vê sucessivamente, né, coisas boas. Mas também Deus fala que aqueles que não fizerem a sua vontade, eles responderão no dia do juízo. E esse é o grande perigo que nos incomoda. Será que nós estamos levando uma vida de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus? E aí a pergunta fica no ar aí para que a gente possa bater um pouquinho mais de papo e também pensar, né, na nossa vida. Mas só que assim... Pode falar, Marcos, pode falar. Não, eu vejo, né, essa pergunta, né, a gente fala aqui do juízo de Deus, né, a vingança do Senhor, né, parece até muito chocante, né, mas eu vejo com misericórdia, né, quando você vai entendendo, né, como Jesus age,
como ele é misericordioso, como ele é longânimo, né? Ele dá tempo, né, para você. Ele não entra na sua vida sem você permitir, né? Eu sempre falo que Deus é um cavalheiro, né? Ele só pode atuar na sua vida se você permitir que ele atue na sua vida. Por isso que esse povo no passado tinha essa dificuldade, porque você pode ver que era uma gangorra, né? Um momento que eles estavam com Deus, estava tudo bem, um momento que eles estavam longe de Deus, estava tudo mal. Mas Deus, ele permitia essas coisas, né? Porque ele não invadia a vida. Da mesma forma, nos dias de hoje, né? Como a gente falou aqui, quem será salvo, né? Nem todos serão salvos. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Ele deixa você decidir. A decisão está na sua mão, está na minha mão. Quando Pedro fala assim, olha, nós estaremos perante a Deus pessoalmente, né? Individualmente, é isso. Porque a decisão ela é individual. Mas eu vejo também a misericórdia de Deus, porque imagina se Deus permitisse que perpetuamente essas transgressões, essas coisas erradas, né? Essas dores, essas injustiças da terra ficassem por aqui. Então, até nesse momento, ele te dá tempo para você decidir a sua vida, mas também vai dar um fim em tudo isso. Justamente para o quê? Para como é que se diz? Para presentear, né? Para dar o direito àquelas pessoas que aceitaram, né? Que estão esperando, né? Esperando essa resposta, né? É onde nós vamos conhecer o amor de Deus. O amor de Deus nesse aspecto, exatamente. Outra coisinha, só para complementar o que o Marcos falou, nós, como dirigentes de igreja, líderes de igreja, o manual da igreja diz o seguinte: quando você tiver uma decisão para tomar de justiça, ele fala, e você está em dúvida entre justiça e misericórdia, ele fala para nós agirmos de misericórdia. Misericórdia. E misericórdia quero, né? Isaías mesmo fala que nós cuidemos das viúvas, do próximo, dos doentes, dos enfermos. Então, nas nossas decisões, quando nós agimos de misericórdia, nós estamos fazendo o desejo de Jesus Cristo. E nem sempre, quando nós agimos de misericórdia, vocês devem ter essas experiências, nós acertamos, porque nós somos pecadores, nós nascemos pecadores e, da maioria das vezes, nós somos ingratos. Mas Deus aqui mostra, se nós fazemos a vontade dele, agindo de misericórdia, como ele vai agir na sua justiça final, nós seremos vencedores, com certeza. Amém. E para finalizar, nós temos a adicional. Essa semana foi tão interessante que ela mostrou, desde o começo da vida de Jesus, né? Onde as pessoas, onde ele mostra assim como Jesus é longânimo, como ele perdoa bastante os nossos pecados, mas basta a gente querer ir, né? Então, assim, ele mostra que nós temos escolhas, ou nós escolhemos a vida de pecado, ou nós escolhemos a vida eterna, né? Ou nós escolhemos ser libertados, seguir a luz, né? Ou permaneceremos escravos. Então, assim, o interessante é que eu vou colocar aqui assim uma parte de Ellen White que diz assim na página 30, todas as ações, página 37, Jesus estava diante do povo com um vivo expositor das profecias sobre si mesmo, explicando palavras que tinham lido, falou sobre o Messias como libertador dos oprimidos, dos cativos, né? Restaurador de vista aos cegos, revelador da luz e da verdade do mundo. Sua impressionante postura e o maravilhoso significado de suas palavras emocionaram os ouvintes com um poder nunca antes experimentado por eles. A influência divina derrubou todas as barreiras, como Moisés viram o invisível. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondia aos fervorosos améns e louvores ao Senhor. Então Deus se mostrou como ele era, o que ele veio fazer, qual era o propósito dele. E o principal propósito dele era o quê? Salvar a nossa vida. Nos salvar. Amém. Nos tirar do pecado, nos tirar do exílio, né? Da escravidão. Então, o objetivo dele aqui na Terra foi fazer todo esse procedimento. Mas só que é importante nós levarmos isso a outras pessoas. Né? Um comentário que eu achei interessante de um desses da internet que fala sobre a lição, que ele diz assim: nós somos o motorista da nossa vida, né? Nós vemos as placas, os sinais, né? Se você colocar num carro, nós temos as placas,
nós decidimos obedecer aquela placa ou não, né? Então, se nós virarmos para a direita, a placa está dizendo vire para a direita. Se você virar, você vai se conduzir para a direita. Se virar para a esquerda, você vai para a esquerda. Então, assim, nós somos condutores da nossa vida. E muita gente precisa de pessoas para dizer assim, Jesus está pronto a te conduzir. Né? E aí, é a nosso trabalho apresentar Jesus às outras pessoas. Amém. Amém. Alguma consideração final, Pedro? Marcos? Eu queria só ler aqui o resumo da lição, que é importante, que fala: Deus purificaria uma sociedade injusta, removendo os rebeldes e restaurando o remanescente que se afaste dos pecados que os separavam dele. Devido às bênçãos da presença divina, outros povos seriam atraídos ao Senhor e a seu povo, para que também pudesse aproveitar o tempo do favor de Deus, proclamando e concretizado pelo Messias. Né? Então, amém, as pessoas têm que ver em nós pessoas diferentes para que nós sejamos influenciadores bons da pessoa de Jesus Cristo nessa terra. Amém. 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 Obrigado. Pode falar. Também lembrar que o desejar de todas as nações é o desejar de todas as pessoas. Muitos estão desejosos, mas como você colocou, nós precisamos apresentar ele para as pessoas, né? E que nós possamos permanecermos firmes, fortes, né? E através da nossa vida, da nossa condução da nossa vida, né? Nós possamos, então, apresentar esse desejado para todas as pessoas. Amém. Quero agradecer a participação de vocês, tá? Nesse dia. Vamos fazer mais vezes essa participação com todo mundo online. É uma situação nova, né? Mas vamos aprendendo e vamos conseguindo colocar em prática. Amém. Eu convido todos a fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, amém, pelas bênçãos derramadas em nossa vida. Obrigado, meu Deus, por estar nos acompanhando neste mundo de calamidade, querer nos livrar disso, meu Deus. Eu quero muito que o Senhor nos livre logo disso daqui. Perdoe os falhos, tudo que temos cometido que não são do seu agrado. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada rumo ao céu. Ajude cada participante, cada pessoa que está ouvindo aqui hoje também. Amém. Um bom dia e um bom sábado. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Um abraço, Pedro. Obrigado, João. Obrigado, Marcão. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. E aí, turma, agora sim, hein? Agora nós vamos ter um momento especial para as crianças. Chamem as crianças aí da casa de vocês aí. Vamos assistir agora que a gente vai matar a saudade de uma tia aí para contar uma historinha para vocês, crianças. É a hora da adoração infantil. Então, fica atento aí, crianças. Vamos ver essa historinha aí. Daqui a pouco a gente volta de novo. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Venha, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças! Feliz sábado para todos vocês! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, a história que eu vou contar é sobre um personagem da Bíblia que vocês conhecem muito bem,
Quer ver? Vou dar só uma dica. Ele era um rapaz que usava uma funda. Quem é? Quem respondeu Davi acertou. É ele mesmo. Mas eu não vou contar nem a história de quando ele matou o gigante Golias, nem a história de quando ele foi coroado rei. Eu quero conversar com vocês sobre como ele era, o que ele fazia, como que ele agia. Ele era o menor de todos os seus irmãos, o caçulinha da casa. E ele podia dizer, deixa meus irmãos fazerem tudo, vou ficar aqui, sossegado, descansando, só curtindo a vida. Mas ele conhecia a palavra de Deus e ele sabia que tudo que vier às nossas mãos nós devemos fazer bem feito. Enquanto seus irmãos iam para a guerra lutar e ele ainda era muito pequeno, o pai deu uma tarefa para ele. A tarefa de cuidar das ovelhinhas. Vocês já viram uma ovelhinha? Elas são lindas, né? E Davi fez esse trabalho como ninguém. Ele usou os seus melhores recursos, a sua experiência, tudo que ele conseguia, ele tosqueava bem as ovelhas. Quando elas se machucavam, ele cuidava com amor e carinho. Ele aprendeu a tocar harpa para poder tocar para que elas se acalmassem. E assim, além de um ótimo pastor de ovelhas, ele também se tornou um ótimo músico. Se vocês tiverem oportunidade, souberem ler ou pedir para o papai e para a mamãe, pede para eles lerem alguns salmos para vocês. Muitos dos salmos que estão ali foram escritos por Davi. Ele se tornou um ótimo escritor, um ótimo músico, um ótimo cuidador de ovelhas. Ele ainda tinha outros dons. Ele era corajoso. A gente sabe que ele matou o gigante Golias. Ele matou um urso e até um leão para defender as suas ovelhas. Olha quanta coisa legal ele fazia. Além disso, ele cuidava da casa de Deus depois que se tornou rei. Ele também cuidava daqueles que tinham necessidades. Ele dava alimento para quem precisava, ele acolhia quem era necessitado. Ele levava para sua casa, recebia visitas e cuidava bem delas, recebia com muito amor e carinho cada uma delas. Davi é um personagem da Bíblia cheio de dons, dons dados por Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês também têm dons. Mesmo vocês que são pequenininhos ainda, que ainda não descobriram qual o seu dom, sabem fazer algumas coisas especiais, eu tenho certeza. Então, vou fazer um desafio a vocês. Vocês devem orar e pedir a Deus para que mostre a vocês o dom que vocês têm, para que assim vocês possam mostrar a Jesus para outras pessoas, assim como Davi fez, e a história dele está relatada lá na Bíblia. Combinado? Então vamos fazer uma oração para que Deus nos mostre o caminho ao qual devemos seguir? Vamos lá? Posição para a oração. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama e deixou um dom para cada um de nós. Os nossos dons são diferentes uns dos outros, mas todos nós sabemos que podemos usá-lo para te servir e te adorar e levar outros a te conhecer. Nos ajude a descobrirmos os nossos dons e usarmos da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Nós vamos cantar um hino, é uma mensagem musical. Se você souber, cante conosco. É assim nós louvamos o nosso Deus de uma forma mais plena. Esse hino é um hino bem conhecido, é um hino do Felipe Valente, e louve conosco.
sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. Quem empoeirou suas mãos e seus pés, flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Quem empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Amém. Amém. Obrigado, família Oliveira, aí, por essa mensagem musical. Nós vamos para um dos momentos importantes também do nosso culto hoje, que é os pedidos e agradecimentos. Eu tenho alguns pedidos aqui em minhas mãos, eu gostaria que vocês, nos momentos especiais de vocês de oração, pudessem lembrar desses pedidos aqui de algumas famílias. E se você também tiver algum pedido para fazer, você mande mensagem aí no chat aí, que nas próximas orações nós vamos estar orando por você também. Tem um pedido aqui da irmã Isabel, que pede oração pela irmã Shirley. Ela foi internada no hospital de Itaquera. Teve um infarto e está num momento muito crítico. Passou muito nervoso. Pede oração também pelo irmão Wilson, que mora em Belém do Pará e está com muita febre e dor no corpo. Está com chikungunya. Pede oração também pela mãe Gerosina, que está com muita dor na coluna. Ela toma remédio e faz fisioterapia. E a dor não passa. A dor está tão forte que ela até desmaiou. A irmã Roseli continua pedindo pelo Rogério, que está internado. A irmã Mara pede oração pela Malvina, que teve uma pequena melhora, e pela Maria José, que está entubada, piorando a oxigenação. Deus tenha misericórdia de todos nós aqui também. Pede pelo César, o filho da Carol, que é um adolescente do Clube dos Bravadores nosso aqui, que testou positivo para a Covid. Ele está bem, mas que Deus possa abençoar e restabelecer a saúde dele também. A irmã Elaine pede oração pelo pastor Robson, que é auxiliar lá no NASP de Itapecerica. Está internado com Covid. A Marilene pede pela irmã Irene, que testou positivo também para a Covid. Pedimos oração pelas famílias enlutadas. A irmã Vitória perdeu a nora, que aguardava uma vaga na UTI, e ela não conseguiu ser atendida a tempo. A irmã Marilene também, que perdeu um amigo, Oswaldo,
e por tantas famílias que hoje sofrem ausência por alguém que ama. A Zenete pede oração pelo César Roberto, um servo de Deus, e agradece pela recuperação de sua saúde. Agradecemos também pela pequena Monique, que conseguiu vencer uma das etapas da leucemia, teve alta do hospital e ela estava muito fraquinha e agora pode continuar com as quimioterapias. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós, que nós possamos lembrar nos momentos de oração dessas pessoas que nós lemos aqui. E se você também tiver um pedido especial para fazer, envie para a gente. Aí na semana que vem nós vamos dirigir momentos de oração especial por você também. Vamos orar então nesse momento? Cruze sua fronte onde você estiver. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, nós pedimos encarecidamente a tua misericórdia nesse momento. Nós lemos alguns pedidos de oração especiais aqui. Pedimos que o Senhor possa enviar os teus santos anjos para visitar essas pessoas onde elas estão. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um que lá está. Senhor, nós também temos diversos agradecimentos. O fato de podermos acordar, de podermos estar aqui louvando a Ti através das redes sociais, mesmo em circunstâncias que não seria tão daquelas que a gente mais gostaria, Senhor, que é poder estar presencialmente, mas nós podemos louvar, Senhor, mesmo através da internet, um pouco à distância, podemos ouvir a Tua palavra e poder levar a Tua palavra a outras pessoas também. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas faltas, nossos pecados, que o Senhor use a nossa vida para Te servir e que possamos, Senhor, assim como ouvimos na escola sabatina, na lição, na história das crianças e no hino também, Senhor, que nós possamos ser pessoas que possamos transmitir o Teu amor às outras pessoas. Dá-nos um sábado feliz, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, sem méritos nenhum, mas os méritos de Jesus. Amém. Nós teremos agora mais uma mensagem musical pela família Oliveira. Deus abençoe vocês aí. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, sabe quando me levanto, esquadrinhas meu andar. Conheces meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces toda, o seu poder me cerca, por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me.
conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Amém. Amém, amém. Valeu, família querida, que tá longe aí, tá aproveitando um lugar ruim, hein? Vocês devem estar num lugar muito ruim aí, viu? Bom ver vocês, mesmo assim à distante, é muito bom ver vocês. Deus abençoe a vida de vocês aí, viu? Nós vamos ter uma parte especial diferente agora, no nosso culto de hoje. Vamos chamar um jovem, não sei se ele está aqui, se ele está aqui ou se ele está aqui. Ou se ele está aqui. Eu não sei onde você está. Aparece aí, meu amigo. Aí, ó, para mim ele está aparecendo aqui, ó, olhando aqui no celular e está aqui do lado. Celcinho, bom te ver aí, que Deus te abençoe. Feliz sábado, meu amigo. Bom o te Celcinho ver, vai fazer uma participação legal aí, uma introdução aí para o nosso orador aí do dia do Jovem Adventista, e depois ele vai falar um pouquinho. Que Deus abençoe você que está em casa e você, Celcinho. Abraço, meu amigo. Abraço, Edu. Bom sábado a todos. Espero que todos estejam bem aí, mesmo com as situações que nós estamos tendo. Eu queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre o pecado e como ele corrói um pouco o nosso corpo. Nós temos aqui um copo descartável, ó, vazio, e ele, vamos dizer que ele é como a nossa vida, como se fosse nós. E o pecado, nós sabemos que ele tem o poder de corroer a nossa vida, né? Então, a gente pode falar que o pecado, ele cria marcas em nós, inclusive o pecado oculto, o pecado que nós temos acariciado. Não importa qual seja o pecado, ele nos marca e ele pode nos estragar, ele pode passar a impressão que nós estamos mal. Só que quando o nosso corpo é preenchido pelo Espírito de Deus, quando nós temos o contato com Deus, mesmo que o pecado, aquele que nos marca, ele não vai ter força contra nós. E não vai conseguir mais nos ferir. Legal, né? Essa seria a intenção de passar para vocês aqui hoje. Não importa como está a sua vida, os problemas que você tem, se o pecado está tentando te marcar. Quando o seu corpo, quando a sua mente, o seu coração está cheio do Espírito de Deus, não há como ele te alcançar. E aí, falando um pouco disso também, hoje, o nosso culto jovem vai falar sobre o tempo. Quem vai pregar para a gente é o Joab. Joab, ele vai aparecer aí daqui a pouco para vocês. O Joab, ele é meu amigo pessoal, ele é um irmão, tá? A gente importou ele veio direto dos Estados Unidos e agora ele está morando fora do Brasil também, em Santo André. E aí a gente trouxe ele para ele falar com vocês sobre o tempo. O tempo é uma das coisas que chamam muita atenção das pessoas até hoje. Einstein falou sobre o tempo, sobre teoria da relatividade. Realmente o tempo passa mais rápido para uns ou não? Qual que é a questão com relação ao tempo, à nossa vida? E hoje o Joab vai falar disso para a gente. Joab, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Espero que você venha mais algumas vezes e que as pessoas possam aproveitar um pouquinho de todo esse conhecimento, cultura que você tem. Um bom sábado a todos, gente. Fiquem aí com o Joab. Tivemos um probleminha técnico aí, vamos só esperar solucionar aqui, que aí o Joab já vai entrar aqui. Enquanto isso, queremos aí agradecer a presença de vocês que estão aí com a gente online aí.
E aí sim, agora sim, o Job está reconectando. Job, agora é contigo. Deus te abençoe aí. Bom dia, um feliz sábado. Deu um probleminha aqui, mas já voltou tudo. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Obrigado, Jesus, por esse momento que nós temos. Mais um momento que o Senhor separou no tempo para que estejamos juntos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Tua Palavra e se demorar na meditação a respeito do tempo que nós temos e do que de fato é o tempo ao Teu lado. Obrigado por todos que estão aqui e cuide de todos os que precisam de Ti. Amém. Tempo. Eu sempre fui extremamente fascinado pelo conceito de tempo e espaço. Como bom nerd, eu sempre demorei muito mais tempo em pensando nessas coisas do que necessariamente em outras um pouco mais banais, como o fato de Santo André também ser no Brasil, né? Dizem que a gente é caipira porque mora fora da capital, mas eu amo Santo André e eu não tô nem aí. Eu não consigo explicar para vocês exatamente o que é o tempo, porque até hoje ninguém de fato conseguiu. Mas, como o Celso mencionou, Einstein talvez tenha dado uma das melhores explicações a respeito do tempo. Ele falou: sente-se como uma pessoa fascinante durante 1 hora e vai parecer alguns minutos. Agora coloque sua mão alguns segundos sobre um fogo aceso. Vai parecer uma eternidade. O mais interessante com relação ao tempo é justamente a questão da percepção do tempo. O tempo ele é muito mais perceptível do que mensurado. Isso faz com que o tempo ele tenha algumas características que são diferentes de altura, largura ou espaço, que são as dimensões que a gente consegue visualizar e perceber à nossa volta. O que me levou a identificar 4 faces no tempo que eu gostaria de compartilhar com vocês agora de manhã. Todas essas faces, elas traduzem um pouco do que é o tempo, do que é a percepção. E hoje é dia do jovem adventista e também ajuda a gente a entender um pouco o que é de fato ser jovem. E lembrar de que ser jovem não tem absolutamente nada a ver com a idade que você tem. A primeira das faces do tempo que eu quero falar para vocês hoje é a eternidade. Pois é, uma das faces do tempo é justamente o para sempre. Mas a eternidade ela vai muito além dessa história do para sempre. A eternidade ela sempre existiu e ela sempre vai existir, sem começo nem fim. E para isso eu trouxe para vocês um verso, na verdade 2, que está em 1 Coríntios, que fala o seguinte: o amor nunca para de amar. Ele se estende além do dom da profecia, que um dia desaparece. É mais duradouro do que línguas, que um dia hão de se calar. O amor permanece muito depois das palavras de conhecimento, que também hão de ser esquecidas. Todo o nosso conhecimento atual e as nossas profecias são imperfeitos, mas quando a perfeição do amor chega, tudo que é imperfeito dá lugar àquilo que é completo. Oi, tô aqui ainda, não? Tudo que é imperfeito dá lugar àquilo que é completo. Então a gente consegue entender que a eternidade é uma das faces do tempo justamente por causa disso. Ela depende única... Desculpa, pessoal, tá oscilando um pouquinho aqui a internet, mas se cair eu volto, tá bom? Oi, voltei. A questão da eternidade, ela depende do amor. E o amor, a gente vai ver lá no final que ele simplesmente existe por si só. A segunda face do tempo, que também traduz muito a questão da juventude, é a face da ingenuidade. Quando eu era uma criança, falava de assuntos infantis, pois via as coisas como uma criança e entendia tudo de acordo com o meu mundo infantil. Mas chegou um dia em que eu amadureci e deixei de lado meus hábitos de criança. A ingenuidade é a face da pureza do tempo, que traduz muito bem uma questão da juventude que é super importante para o desenvolvimento do ser. A questão de reconhecer as suas limitações e, quando necessário for, dizer apenas: eu não sei, eu não tenho ainda a resposta para isso.
Essa questão de reconhecer as suas limitações e não ter todas as respostas é o princípio do conhecimento. Os grandes filósofos sempre disseram que o questionamento é o princípio do entendimento. E o tempo, ele nos ensina e também nos leva a... nos fazem aprender ainda mais. Quando a gente se encerra no nosso mundo de sabedoria e de eu sei, eu faço, eu aconteço, a gente acaba não sabendo, não fazendo e não acontecendo nada. Então, quando a gente tem a primeira face do tempo, que é a eternidade, ligada à ingenuidade, a gente consegue se abrir de uma forma em que o conhecimento ele passa a ser real na nossa vida. Isso é uma característica muito grande da juventude. A gente sabe que a gente sempre está aprendendo. O Heitor é o meu filho mais velho, ele tem 5 anos. E ele me perguntou se um dia ele vai ser uma criança que sabe de tudo, e eu disse que não. Ele falou, mas pai, não dá para saber tudo? Eu falei, o dia que você souber quer dizer que você não sabe nada, filho. E, na verdade, você se fechou para tudo aquilo que a eternidade tem para te ensinar. Quando a gente olha na Bíblia, é justamente isso. Deus, ele não é um carrasco, ele não é simplesmente um juiz, ele é simplesmente um amigo preocupado com que tenhamos o conhecimento a respeito das coisas. O que nos leva à terceira face do tempo, que é justamente o aprendizado. Por enquanto, vemos apenas um leve reflexo de enigmas e mistérios como se estivessem refletidos em um espelho embaçado. Mas um dia veremos com a nitidez de um encontro pessoal. Meu entendimento está incompleto agora, mas um dia entenderei tudo, assim como tudo sobre mim já foi totalmente compreendido. Quando a gente vê a terceira face do tempo, que é o aprendizado, a gente descobre uma coisa extremamente surreal. Na Bíblia, Deus fala que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então ele deixa bem claro que pra gente que ele está fora desse conceito de tempo. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Hoje, muito do que aquilo que eu olho é muito embaçado. Eu percebo que tem algo ali, mas eu não sei de fato o que é. Só que a Bíblia também fala pra gente que nós já somos totalmente conhecidos. Sermos guiados por um Deus que já tem um conhecimento de quem nós sempre fomos e de quem nós podemos ser, é o que guia o aprendizado a uma forma em que muitas das nossas perguntas têm resposta. E o mais interessante é que essas respostas normalmente não são aquelas que a gente gostaria de ouvir, mas são aquelas que nós precisamos ouvir para o amadurecimento. O papel da juventude é justamente esse. O trabalho, dia após dia, no amadurecimento do ser. Uma vez eu estava assistindo The Record Keeper, que é uma produção fantástica, que trata justamente a respeito da relação homem e Deus. E o Espírito Santo está conversando com a Reina, e ela fala, eu não entendo os humanos, as coisas são tão claras às vezes e eles não veem. E o Espírito Santo fala, os humanos são iguaizinhos os coelhos. Os coelhos, eles têm os olhos posicionados de uma forma que eles consigam enxergar 360 graus ao seu redor. Mas quando eles nascem, eles são cegos. Os humanos, eles são exatamente assim. Por mais que eles tenham sido feitos à imagem e semelhança do Criador, cada dia que a gente anda é um pouquinho a mais nos nossos olhos que se abrem. O que nos leva à quarta e última face do tempo, que é justamente a certeza das coisas. Joab, você está me falando que um dia a gente vai ter certeza de tudo? Exatamente isso. Sendo assim, nos sobram 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor e suas faltas de condições superam a fé e a esperança. Portanto, acima de tudo, deixem que o amor seja o belo prêmio pelo qual você corre. A fé e a esperança e o amor são os 3 pilares de que dependem tudo
Independente da religião, independente das crenças, todo mundo sabe que fé, esperança e amor é a base de um futuro brilhante. Só que a fé depende de você crer daquilo que você não vê. Então, quando você vê, ela não é mais necessária. A esperança existe quando existe aquela ânsia de dias melhores, de coisas melhores. E quando eles chegam, a esperança, de fato, também perde a sua razão de ser. Mas o amor, ele existe simplesmente por si. Ele é. E eu amo como esse verso acaba. Deixe que o amor seja o belo prêmio pelo qual você corre. A realização da esperança não é o prêmio. A realização da fé também não é o prêmio. O prêmio, de fato, é o amor, que é justamente por ele que nós corremos todos os dias. Eternidade, ingenuidade ou pureza, o aprendizado e a certeza. As 4 faces do tempo se confundem também com as principais características da juventude. E não é à toa que também se confundem com características que são de Deus. Eu vi há um tempo atrás a história de uma criança que estava em Israel, em Jerusalém, na verdade, e essa criança estava conversando com os adultos e ela era um gênio, era fantástica, né? E nisso passou um sacerdote e ouviu aquele menino falando, eles estavam discutindo uma passagem do livro de Isaías, né? E aí ele pegou e ele ficou assim olhando para o menino, né? E depois esse menino falou, ele chegou, né? E todo mundo viu que era o sacerdote, abriu e falou, menino, Deus te deu um dom maravilhoso, você está falando, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 12. Você está falando sobre o livro de Isaías, você está falando sobre filosofia, sobre interpretação. Você é um gênio, eu quero falar com os seus pais. Ele falou, não vai dar porque meus pais não estão aqui. Ele falou, onde eles estão? Ele falou, eu não sei também, eu sei que eu estou aqui e isso que importa. O sacerdote olhou e falou, eu quero falar com os seus pais porque eu quero te fazer um convite. Eu gostaria que você fosse o meu discípulo. E eu quero te ensinar tudo que eu sei para um dia você ser um grande sacerdote. Eu sinto no meu coração que Deus te fez para isso. E aí o menino olhou para o sacerdote e falou, olha, eu não estou muito afim de ser sacerdote não, viu? Como assim? Não tem nada mais importante nesse mundo do que isso. Ele falou, mas eu não quero. Mas menino, nisso os pais dele chegaram. Ele falou, moleque, você está aqui? Eu falei, eu tô. Eu sempre estive aqui, né? Aí ele virou e falou... Aí o sacerdote olhou e falou, vocês são os pais dele? Eles falaram, sim. Ele falou, olha, eu quero o seu filho comigo no templo para ontem. Eu vou ensinar tudo o que eu sei. Esse menino vai ser fantástico. Aí os pais dele viraram e falaram, não, ele não nasceu para isso. Eu falei, gente, vocês estão jogando no lixo a chance. É um chamado divino. Eu tenho certeza que Deus falou comigo. E aí eles disseram, não, ele não vai com você. Ele tem mais o que fazer. E aí eles pegaram o menino pela mão e falaram, como é que você some assim? A gente está te procurando há um tempão. Aí o menino virou para trás e falou, seu sacerdote, eu estava discutindo o livro de Isaías com eles e, só para o senhor saber antes de eu ir embora, a profecia desse livro o senhor viu hoje, viu? Aí o pai dele puxou ele pelo braço e falou, Jesus, vamos embora, para de encher o saco. Aquele sacerdote, ele se preparou a vida inteira para receber o Messias. E dentro da sua certeza, ele não reconheceu quando o próprio Deus estava na frente dele. O tempo ele não é limitante. A eternidade, a ingenuidade, o aprendizado e a certeza, eles vão muito além das limitações. Na verdade, é só através deles que a gente consegue entender qual foi o trabalho de Jesus aqui nessa terra e qual o objetivo de Deus para a gente. Que nós conheçamos um dia tudo, da mesma forma que nós somos conhecidos. Hoje a gente está vivendo um período de tempo que vai ser lembrado, quem sabe, para sempre. E é um período de tempo que, ironicamente, a gente quer que passe rápido. Mas o que a gente mais queria também era ter mais tempo com as pessoas que a gente ama. A gente tem uma doença que a gente tem enfrentado, a gente tem uma briga daqui, outra briga de lá, e uma discussão e uma ideia, quando no final das contas a gente precisa da fé, da esperança e do amor. E a dependência de todas elas é o que faz com que a nossa vitória de fato venha.
Eu quero trazer um poema aqui para vocês, porque independente do que foi falado hoje ou não, tudo isso remeteu a Deus. E às vezes Deus, com o passar do tempo, foi tendo uma imagem um pouco distorcida daquilo que ele sempre falou para a gente. E esse poema se chama Muito Mais do que você pensa que eu sou. E Deus se apresenta para a gente, e através desse poema a gente consegue entender um pouquinho mais do porquê passar tanto tempo com Deus. Esse poema fala o seguinte: você sempre pensa em mim no topo de alguma montanha, mas nunca pensou em mim atrás das grades. Você ficaria maravilhado ao saber onde eu iria por você. Iria aonde quer que você esteja. Esquece o que você ouviu falar, o que você tenha pensado sobre mim, o que você pensa que sabe. Tem muito mais ao meu respeito que nunca foi dito. Eu sou muito mais do que aquilo que você sonhou, muito mais do que aquilo que você é capaz de entender. Os seus dias e os seus tempos foram destinados única e exclusivamente para que possamos dançar juntos. Eu enxugo todas as suas lágrimas e eu queimo o seu nome no meu coração. Fica tranquilo e confia no plano que eu fiz. Eu sou muito mais do que aquilo que você pensa que eu sou. Existe uma história, um rumor que tem um martelo na minha mão e eu só existo para te condenar. Mas eu preciso te contar coisas que acabaram se tornando segredo porque nunca quiseram que você soubesse. Quando eu penso em você, na verdade eu penso em você como meu melhor amigo. Muito tem sido dito ao meu respeito que te fez duvidar sim de mim. Mas eu estou te mostrando quem eu realmente sou. Me deixe abrir os seus olhos para que você veja o meu coração de uma forma diferente. Bem pertinho de mim, muito mais do que você já chegou. Me deixe olhar nos seus olhos como nunca antes. Me dá todas as suas partes quebradas, as feridas e cicatrizes que fizeram em você. E me deixe ser o seu refúgio. E você vai ver que eu sou muito mais daquilo que você sonhou. Muito mais do que aquilo que você é capaz de entender. Os seus dias e os seus tempos foram destinados para a nossa dança. E eu enxugo as suas lágrimas e gravo o seu nome no meu coração. Confia no meu plano e fique tranquilo, porque eu sou muito mais daquilo que você pensa que eu sou. A ideia do tempo e da eternidade nada mais é do que um momento em que nós poderemos viver sem medo, sem dor, sem incertezas, sem impureza e sem limitações. Deus oferece para a gente a eternidade, a pureza, o aprendizado e a certeza. E a certeza que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que Deus oferece a juventude. E a juventude independe de se ter 2 anos ou 200. A juventude simplesmente é um período de tempo onde o amanhã só te faz mais jovem, porque você tem todo o tempo do mundo. E não existe mais nada hoje que nós queiramos e almejamos tanto quanto todo o tempo do mundo. Justamente para que possamos viver aquele amor que nós temos dentro de nós, para quem está ao nosso redor e até para nós mesmos. Porque Deus nos fez para isso. Não para sofrer, mas para amar. Um ótimo sábado a todos. Essa é a mensagem dessa manhã. E espero que Deus abençoe a todos vocês, mantenham vocês seguros e que logo, logo esses tempos difíceis passem e nós tenhamos um tempo pleno. Um grande beijo e até mais. Valeu, Joab. Obrigado aí pela mensagem de hoje. Deus abençoe você, abençoe sua família. Estamos chegando ao fim do nosso culto do sábado de hoje. Porém, antes da gente finalizar o nosso culto hoje, eu gostaria de convidar você para cantarmos juntos o hino Tudo por Ele. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu sábado e um novo início de semana. Deus seja louvado através da sua vida. Vamos cantar juntos, então? É Tudo por Ele.
imensidão e uma voz com sons de glória ecoam em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. seja em nós.